Olá pessoal, hoje vamos falar de mais um livro de vestibular, mais um de Carlos Drummond de Andrade, Alguma Poesia, que é a leitura obrigatória da FUVEST. O outro livro sobre o qual fiz vídeo é Claro Enigma, que representa a fase madura do autor. Já Alguma Poesia é o primeiro livro de Drummond. E se você está aqui no canal porque está estudando para o vestibular, comenta aí comigo quais livros você já leu, que eu vou ficar muito feliz de saber. Alguma Poesia foi publicado em 1930. A data coincide com a ida de Getúlio Vargas ao poder e também marca o autor como pertencente à segunda fase modernista. Uma curiosidade é que o autor, apesar de já ter algumas obras publicadas em jornais e revistas, pagou pela impressão dos 500 primeiros exemplares desse livro. O livro Alguma Poesia, que apresenta 49 poemas, foi dedicado a Mário de Andrade, um dos ícones da Semana de Arte Moderna, que era amigo do autor. O primeiro poema do livro se chama O Poema de Sete Faces, uma de suas obras mais famosas. Composto por 7 estrofes, o eu lírico se apresenta como Gouche, um sujeito desajeitado que se intitula como Carlos. Isso demonstra que ele se coloca como indivíduo que não está muito adaptado ao mundo. Trata-se então de uma relação conflituosa entre o eu e o mundo. O eu lírico é inadaptado em relação a um mundo que ele não compreende. Por isso coloca-se à distância como mero observador, assumindo dessa forma uma posição individualista e irônica. Vamos conhecer então o poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Esse poema é considerado cubista, porque as 7 estrofes elas são fragmentadas ao mesmo tempo que compõem esse eu lírico chamado Carlos. O segundo poema, chamado Infância, vê-se 2 elementos que compõem com muita força a obra do poeta, a família e a terra natal, Itabira. Vamos conhecê-lo. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu o ninar nos longes da senzala, nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino, para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro, que fundo! Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. Eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Drummond também fala de amor, mas de um jeito debochado, irônico, sem romantismo, como entoada do amor. Briga perdoa, perdoa briga. Não se deve xingar a vida. A gente vive e depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor cachorro, bandido, trem. Mas se não fosse ele também, que graça que a vida tinha? Mariquita, dá cá o pito, no teu pito está o infinito. Drummond também faz intertextualidade, como no poema Europa, França e Bahia
em que ele faz uma referência à Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a Canção do Exílio. Como era mesmo a Canção do Exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. E um de seus poemas mais polêmicos é No Meio do Caminho, em que o eu lírico fica repetindo que no meio do caminho tinha uma pedra. O poema foi publicado pela primeira vez em uma revista modernista e teve tanta repercussão que anos mais tarde o poeta escreveu um livro apenas com os comentários que ele selecionou sobre o assunto. Drummond mesmo afirmou que a intenção dele não tinha sido gerar polêmica. Ele só estava tentando fazer um poema com poucas palavras e desprovidas dessa essência poética. Palavras como pedra, caminho, acontecimento, retinas. Agora eu vou falar um pouco das características dessa obra. Apesar dele pertencer à segunda fase modernista, alguns poemas trazem traços carregados de características da primeira fase. Por exemplo, poemas bem curtinhos chamados poemas pílulas, que lembram um pouco o estilo de Oswald de Andrade. Stop! A vida parou ou foi o automóvel? Aqui o poeta consegue, com poucas palavras, captar um momento da vida moderna e enchê-la de significado. Aqui, por exemplo, a dependência do homem moderno em relação à tecnologia, às máquinas. Os poemas ainda apresentam versos livres, sem padrão métrico. Observam-se versos brancos, sem rimas e a linguagem coloquial. Os poetas modernistas romperam com a tradição poética do parnasianismo e do simbolismo. Assim, suas obras tendiam ao coloquialismo e ao cotidiano. E Drummond manteve o cotidiano, o bom humor, o coloquialismo também na sua obra. Observe como isso se dá no poema Sentimental. Ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente falta uma letra somente para acabar teu nome. Estás sonhando? Olhe que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Refletindo sobre si mesmo e sobre o mundo, Drummond também não deixa de pensar o próprio fazer poético. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Esse poema é até um pouco didático, porque ele esclarece uma dúvida que muitas pessoas têm. Qual é a diferença entre poesia e poema? O poema é o texto concreto, a poesia é o estado de espírito, é o sentimento, é o estado poético. Encontramos ainda na obra o poema Piada, como em política literária. E esse poema é dedicado a Manuel Bandeira, outro poeta modernista da primeira fase. O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Parece que o poeta federal é o próprio Manuel Bandeira, daí a dedicatória do poema. E ainda como poema Piada, temos a Anedota Búlgara, que é também um poema um pouco de cunho social. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. E, resumidamente, as temáticas desse livro são o indivíduo, a terra natal, a família, o choque social, o conhecimento amoroso, a própria poesia, exercícios lúdicos e uma tentativa de visão da existência. Esses grupos temáticos, no entanto, se entrecruzam e se associam a temas mais amplos, como a relação entre eu e o mundo, o conflito entre o mundo moderno, urbano e o provinciano, rural, conflito entre o passado e o presente e outros mais. Ajudado a entender, a compreender um pouco melhor a obra Alguma Poesia
E se foi o caso, considere dar um like. E espero também que tenha te motivado a conhecer todos os poemas do livro. E até a próxima!